Recordem, This prostitute of Revelation 17 esta prostituta de Apocalipse 17 is a mystery Babylon, the mother of harlots. ela foi um mistério. Babilônia, a mãe das prostitutas. And John admired her just like this man. Look, wait, we get here and watch him watch this horse here. E João a admirou, exatamente como este homem. Veja, espere até chegarmos aqui e veja observando este cavalo aqui. See, but you notice what happened was this. Vem, mas você observou o que ele estava. O que aconteceu foi isto. That he admired her with great admiration, but the mystery was that she drank the blood of the martyrs of Christ. Ele admirou com grande admiração, mas o mistério foi que ela havia bebido o sangue dos mártires de Cristo. A beautiful church sat there decked in purple and gold. She had a cup in her hand, the filthiness of her fornications. What is fornication? Uma linda igreja, estabelecida ali e adornada com púrpura e ouro. E ela tinha uma taça em sua mão das imundícies de suas fornicações. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Gênesis capítulo 2, o verso 1º e 2º. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de todas as suas obras que Deus criara e fizera. Grande Criador, o Senhor tem proporcionado a cada um de nós este grande privilégio de estar diante de Ti como pessoas redimidas pelo sangue de Cristo, vertido, nos limpando completamente. Obrigado, Senhor. Enquanto falamos de Tua palavra, que o Senhor possa mover nosso coração para o entendimento correto, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Deus vai destruir o Éden de Satanás. Temos aprendido que Deus levou, não precisava, mas Ele levou 7.000 anos para construir o seu Éden, que é 7 dias. Um dia para Deus é 1.000 anos, diz a Bíblia. Então, 7.000 anos para formar o seu Éden e colocar ali a sua criação. Finalmente,
ele encerrou, aperfeiçoou sua criação através do homem. Quando chegou no homem, era no 7º dia. Naquele dia, ele então acabou a sua criação, aperfeiçoou sua criação. E Satanás entrou e acabou corrompendo aquele Éden, e Deus teve que expulsar seus filhos, que ele mesmo colocara ali. Eu tenho apenas um parágrafo do irmão Branham tentando fazer um serviço para Deus, fora da sua vontade, 91. Eu ia falar esta manhã sobre o Éden de Satanás. Muitos de vocês têm a fita disto. O Éden de Satanás. Ele pregou também. Ele fez outro jardim do Éden. Ele levou 6.000 anos para fazê-lo, do mesmo modo que Deus fez o seu no princípio. Deus levou 6.000 anos construindo o seu Éden e logo terminou no 7º. O irmão Branham disse que Satanás está fazendo a mesma coisa dentro de 6 milênios outra vez. Esse espaço de tempo que nós temos após o ano 2000 é uma entrada no 7º milênio. Então, você já viu, você entrou no 1900, vem para o século 20, entrou no 2000, vem para o século 21. Então, está completando o Éden de Satanás, o mesmo tempo que Deus levou para criar o seu, e Satanás entrou ali e o corrompeu. O que é bom saber que durante esse espaço de tempo, 6.000 anos, que no 7º acaba, completa a obra. Mas nestes milênios que Satanás tem levantado o seu povo no seu Éden, a perversão. No Éden de Deus não havia nada que tem nesse Éden. Estamos aqui para provar para Satanás que ele venceu Adão. Mas aqui, neste Éden que ele está criando, ele tem que saber que ele é vencido neste Éden. Se no Éden de Deus ele corrompeu os filhos de Deus, no Éden de Satanás, Deus aperfeiçoa, santifica os seus filhos. É uma formação de Éden que o diabo mata, rouba, destrói, porque este é o papel dele. E dentro deste Éden, Deus está levantando o seu Éden, restaurando o seu Éden. Por isso, o irmão Branham pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. Deus em Cristo é restaurando. Cristo na igreja, 2 milênios, continuando a restauração. E a igreja no reino, que é no milênio, restaurado. Isto vai acontecer, a igreja vai entrar no milênio. Por que o povo fala de um milênio agora? Porque o outro está perto. É exatamente por isso. Porque houve um problema do nome hebraico, porque o novo nome
estava entrando. Sempre é assim. As pessoas é que não percebem a forma de Deus trabalhar. E cada manifestação que você vê de Satanás, você liga o rádio, é morte. Liga a televisão, é morte. Os anúncios, as notícias, é morte. É o Éden de Satanás. Ele está fazendo o seu Éden, ele está completando o seu Éden. Os seus 7.000 anos também. Ele está completando, aperfeiçoando o seu Éden satânico. Por isso você vai ver as coisas de Satanás muito mais claras. O diabo não dá conta de esconder mais, porque ele vem despertando. A ciência que temos, que nos ajuda, mata. Ela faz um carro para nos auxiliar, mas ela mata ao mesmo tempo. É o mesmo carro que é feito para ser um auxílio, ele mata. E todas as demais coisas que o diabo traz no seu dia, suas invenções. A irmã Brana diz da mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, que do outro lado, nós não precisaremos desses carros. Você já viu como o diabo tem aperfeiçoado? Através da ciência. Todo esse mecanismo, você pode dizer, é Deus. Deus é o Criador da terra. Todas as coisas extraídas da terra para formar o carro ou a bomba atômica, isto é Satanás trabalhando no seu Éden. E ele está aperfeiçoando o seu Éden. Nunca o Éden de Satanás foi tão bonito quanto ele é hoje. Carros bonitos, casas bonitas. Você está vivendo no Éden. É o Éden de Satanás. Adão não viveu no Éden de Deus? Não corrompeu? Agora nós vivemos no Éden de Satanás e santificamos a nossa vida. O que Adão levou à queda, ao pecado, Deus está proporcionando nós sermos restaurados. Por isso Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Já aconteceu. Elias já veio, já restaurou todas as coisas. A gente tem que ver. As pessoas pensam que vai restaurar todas as coisas, vai ter uma árvore que não morre mais. Não, isso daí vai ser no novo céu, nova terra. Porque aí é vida eterna. Mas enquanto você está nesse Éden de Satanás, tudo que nasce morre. Até Deus que nasceu aqui morreu. É o local, é o lugar, é o Éden. Então, se Deus fez um Éden e colocou ali seus filhos, e o diabo veio e perverteu, agora Satanás está com tudo na sua mão, todo mundo. O que foi que Satanás disse para Jesus lá no monte, em Mateus 4? Tudo isso eu te darei. Ele subiu no monte, tudo isso eu te darei. Todo mundo. Eu não consigo falar o nome de tudo, mas vamos lá, Brasil, é onde vivemos. América do Norte, América do Sul e todas as demais Américas, tudo isso eu te darei. Então não era de Jesus. Esse é o Éden de Satanás. Eu te darei se prostrado me adorares. Ele diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Que Deus é o Deus criador até de Satanás. E a Ele servirás. Você não deve adorar outra coisa senão Deus. Você não deve servir outra coisa senão Deus. Mas Satanás no seu Éden tem trazido a evolução. Toda evolução que você vê, toda beleza, toda grandeza, tudo isso caminha para a morte, para a destruição. A bomba atômica, ela está aí e só
precisa de um louco para apertar o botão. E esse louco vai aparecer depois da tribulação. Vai ser tão feio que esse louco vai aparecer por aí. Mas a noiva, a esposa de Cristo, nesse tempo já foi arrebatada. Mas estamos aqui vivendo no Éden de Satanás. As pessoas querem enganar os outros, estamos no milênio. Não, isso daqui é o Éden de Satanás. Isso daqui é o Éden da morte. O Éden de Deus era o Éden da vida, o Éden da alegria, da paz, da confiança, da segurança, da vida eterna. E o homem perdeu tudo isso, porque ele deu ouvido à mulher. A mulher perdeu tudo isso, porque ela deu ouvido à serpente. E aí vem o julgamento para a serpente: rastejarás. Para a mulher, com dores dará à luz filhos, e ao homem do suor do seu rosto comerás o teu pão. Não ficou sem uma sentença, mas esta sentença está desabrochando dentro do Éden de Satanás. Estamos aproximando do Éden de Deus, porque aqueles redimidos irão para o Éden de Deus. Mas antes que chegue lá, nós estamos aqui mostrando que o aperfeiçoamento do Éden de Satanás cada dia mais está chegando. Você não pode dizer que é feio, você não pode dizer que o mundo é feio, você não pode dizer que a cidade cheia de luzes, ela é feia. Parece que ela é feia se fosse apagada, mas cheia de luz. É o tempo que descobriu tudo, e nós temos cidades bonitas. Você vê uma foto da nossa cidade, das grandes capitais, grandes metrópoles, você vê que beleza. É o Éden de Satanás. É a beleza que o homem começou a inventar, e toda invenção do homem acaba, destrói. Assim como diz, por que Deus deixou o homem destruir o seu Éden? Porque ele não segurou Eva para não errar? Porque não segurou Adão? Sabe por quê? Porque Deus tinha em si atributos, caracteres, qualidades em si, que o povo tinha que conhecer, e não poderia conhecer se não tivesse. Como conhecer que Ele é Salvador se não tivesse uma pessoa perdida? Então Deus não podia fazer o homem ser perdido, mas o criou e o deu livre-arbítrio para que ele pudesse escolher vida ou morte. Ele escolheu morte. Deus sabia, mas ao escolher morte, Deus tinha seus atributos, suas qualidades. Salvador. É que eu queria falar hoje sobre isso, mas apenas só vou passar esse pedacinho. São qualidades de Deus que Ele tinha que expressar. O amor de Deus tinha que ser mostrado para cada filho nesta terra, para cada ser humano. Se ficasse só Adão e Eva, ficaria uma geração sem conhecer o Salvador. Poderia ter milhões de pessoas, poderiam ser criados tudo pelo poder da palavra falada. Deus falaria e aquilo apareceria. Os homens apareceriam, as nações apareceriam, mas Deus deixou que o homem escolhesse e formasse o seu Éden, para que ele pudesse, no Éden formado por Satanás, pelo homem, pela ciência, pela corrupção, Deus entrasse nele também. Se no Éden de Deus Satanás entrou e corrompeu, no Éden de Satanás Deus tem entrado e santificado um povo. Se lá havia uma serpente que não era boa coisa, aqui para Satanás, quem não é boa coisa somos nós. Para Satanás, quem não é boa coisa para Satanás é Jesus, que veio dentro do seu Éden, nasceu, cresceu,
pregou, doutrinou, morreu, mas ressuscitou. Isto aí é para provar para Satanás que o que ele fez no jardim do Éden e que depois prosseguiria no seu mau caráter. Tudo que você vê, a condição das mulheres mal vestidas, dos homens, da corrupção em geral, da morte em geral, das doenças, tudo isto é o Éden de Satanás. É onde você vive com a fé, alcançando coisas, curas, perdão para os seus pecados, vida eterna. Você alcançando isso dentro de um Éden de Satanás. Assim como eles alcançaram a morte, a tristeza, a angústia, a dor, dentro do Éden de Deus, porque eles corromperam. Então, corromperam-se e saíram dali para morrer, para adoecer. E Deus agora, dentro deste Éden de Satanás, nesse espaço de tempo, Ele está gerando seus filhos, manifestando seus filhos, que quer pureza, que quer fidelidade, que quer lealdade, que quer amor, que quer sinceridade, que quer fé. É uma coisa que você tem, são atributos, qualidades de Deus, que você tem dentro do Éden de Satanás, onde Satanás tem suas qualidades: matar, roubar e destruir. São suas qualidades também. E Deus está levantando um povo para mostrar para Satanás que teremos ainda aquele milênio que não pudemos conseguir lá no princípio. Aquele milênio, o homem morreu antes de 1000 anos, mas nós vamos conseguir o milênio, e já com a promessa não de 1000 anos apenas, mas aquele que crê em mim, como diz a Escritura, ele diz que tem vida eterna. Quem crê tem vida eterna, não terá, tem vida eterna. Mas você está crendo onde? Exatamente no Éden de Satanás. Por onde você caminha, por onde você vive, você está crendo na palavra de Deus, você está crendo no que Satanás não pode crer, você está fazendo o que Satanás não pode fazer. Real, correto, porque o diabo faz na perversão, ele é iníquo, ele o faz na iniquidade, ele faz na malícia, no pecado, na dor. Mas você está fazendo o que Satanás não consegue fazer: amar, crer na palavra do dia, porque crer em qualquer coisa o diabo crê também. E você dizer: mas eu creio em Deus, o diabo também crê. Ele só não consegue crer em Deus quando este Deus está em carne. O que foi que ele disse para Deus? Se tu és o Filho de Deus. Ele não podia crer quando ele estava em carne. Ele crê em Deus porque é palavra. O diabo crê em Deus e estremece, mas quando esse Deus está manifestado, o diabo não crê nele. Se tu és filho de Deus, faça isso, faça aquilo, transforma pedras em pães, pula aqui de cima. Se tu és filho de Deus. Então, nesse Éden de Satanás, ele não crê na manifestação deste Deus. Deus, quando ele manifesta, ele é filho. Quando ele manifesta, o filho é o atributo de Deus, é o amor de Deus. Esse filho é um atributo, é uma qualidade. Por isso Jesus é o amor de Deus. A qualidade de salvação que você precisa está em Jesus, porque isso estava em Deus. Esse é o atributo de Deus, esta é a qualidade específica dele.
o que Satanás não pode ter. Então, o que o diabo tem que saber é que nós estamos aqui vivendo no Éden dele, mas nós não fazemos a vontade dele. Ele foi lá no Éden de Deus e não fez a vontade de Deus. Ele perverteu o Éden de Deus. Ele perverteu os homens. O homem que estava no Éden de Deus. A mulher que estava no Éden de Deus. Ele foi e perverteu. Agora Deus vem e santifica, justifica, santifica, batiza com o Espírito Santo os seus filhos que estão vivendo no espaço de tempo na terra, que é o Éden de Satanás. Então você tem que saber que você é muito mais graduado. O diabo vem, ele não pode te corromper quando você é um destes predestinados que foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. O diabo não pode ter você nem como um adorador religiosamente dele, porque o diabo tem os seus adoradores religiosos, mas ele não pode ter você como adorador religioso dele, porque você tem fé na palavra de Deus, você não descrê no que Deus diz, você permanece naquela palavra e vai até o fim. O diabo quer que você descreia e você vence a Satanás. Por isso, irmão Brana disse: somente crer, tudo é possível, somente crer. A gente vê esta manifestação de Deus dentro do Éden de Satanás. Vamos passar um pouquinho pelas eras, assim como você vê a criação. Haja luz e houve luz, Deus criou os céus e a terra, e aí Deus criou os peixes, Deus criou os animais, as bestas feras, e criou a serpente, e depois da serpente Deus criou o homem, e aí aperfeiçoou sua criação e terminou sua criação. Então Deus vem aqui agora fazendo o seu trabalho, porque Satanás entrou e perverteu a raça de Deus ali dentro. Por isso Deus os expulsou do jardim e pôs querubins à porta do jardim para que ninguém entrasse. Então está protegido, porque nós vamos chegar nele no milênio. Nós vamos estar ali no milênio, no Éden de Deus novamente, para poder viver 1000 anos de paz. Vamos viver 1000 anos, como você hoje tem vontade. Se eu pudesse, eu penso assim, se eu pudesse viver 100 anos, né? Mas já estou cansado com 67. Viver 100 anos. Mas vamos viver o milênio sem ter o que temos neste Éden de Satanás: dor, angústia, morte. Vamos viver um milênio de paz. Deus vai dar oportunidade para nós, seus filhos, viver o milênio que Adão não conseguiu viver para sempre, a eternidade, lá dentro do Éden divino. Ele não pôde, pecou, já teve que ser posto fora. E agora, se você notar, quando você vai à justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, sabe aonde que Deus está te pondo? Dentro do seu Éden. Deus está te colocando dentro do seu Éden. Então você já vai sentindo a coisa espiritual. Essa mudança, essa transformação é espiritual. Ainda que este homem de fora se corrompe, diz Paulo, o de dentro se renova dia após dia. Porque estamos preparando para viver o milênio e depois do milênio a eternidade. Escuta, Adão foi posto para viver a eternidade. Quando ele recebeu o fôlego de vida, era o fôlego da eternidade.
Quem soprou nas narinas de Adão não foi outro homem mortal, mas quem soprou nas narinas de Adão foi o Todo-Poderoso. E ele foi feito uma alma vivente, uma natureza vivente. Aí entrou a corrupção, cortou o plano de Deus. Mas naquele corte do plano de Deus, Deus entrou e mostrou seus atributos de salvador, de curador, de perdoador. Deus não deixou o homem ao léu, Deus não deixou o homem perdido. Deus desceu e já salvou o homem. Aquela oferta de Abel já estava mostrando que Deus estava fazendo oferta de sangue, e que chegaria o tempo em que o próprio sangue de Deus seria vertido, porque nós fomos comprados pelo sangue de Deus. São Paulo fala isso em Atos, que foi o Espírito Santo que nos resgatou com seu próprio sangue. Isto para devolver a nós o que Adão perdeu. Jesus tomou de volta, para que no período de 7 eras da igreja, ele pudesse andar no meio da igreja como ele andou no meio do Éden. Deus andava no Éden, conversava com Adão. Adão, estou aqui, Senhor. Alguém disse, mas para que? Deus não é onisciente? Mas Deus quer que você responda. Eu tenho usado esse ponto para você ver que se Pedro não tivesse dito, salva-me, ó mestre, ele tinha morrido afogado, com a fé que ele tinha e tudo. Mesmo ele vendo Jesus andando sobre as águas, pensou que era um fantasma, mas ao aproximar ele viu, não é fantasma, é o Senhor. Manda-me ir ter contigo, se és mesmo o Senhor. E ele diz, venha, Pedro. E Pedro andou, quando ele creu, ele andou sobre as águas. Mas logo, as ondas bravias, quem sabe umas ondas de 5, 6 metros, e ele olhava naquilo, aí você vê um mar quietinho, quem é que não fica bom? Quem é que não tem fé? Está andando no mar, mas aquilo ali, o mar está quieto, está calmo. Não, eram ondas bravias, e ele andou sobre aquelas ondas. Se a onda subia 6 metros, Pedro estava lá em cima. Se a onda descia, Pedro estava aqui embaixo. Mas teve uma hora que não era questão de estar em cima nem embaixo, era questão de afundar. Ele começou a afundar. Enquanto ele não clamou, Deus não deu a mão para ele. Por isso Deus quer que você responda. Deus quer que você clame. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Mas é clamando a Ele. Por isso Pedro clamou, mestre, salva-me. Homem de pequena fé. Levantou ele e colocou ele no barco. Assim você vê Deus entrando no Éden, no seu Éden. Adão, muito bem, Senhor, estou aqui. Tudo bem com a mulher, tudo bem, que perfeição. Porque aquilo não foi questão de chegar lá e já pecar, não. Viveram. A Bíblia não diz tempo, porque aquilo é uma eternidade. O tempo conta depois da criação, depois do Gênesis. Aí vai contar um tempo. Mas se você notar aquilo ali, foi Moisés que escreveu aqui na frente, quando aquilo tinha acontecido lá atrás. E aquilo foi na eternidade que foi soprado o sopro da vida em Adão, para viver eternamente. Ele trocou a eternidade pelo tempo. Não é que muitos trocam. Você sabe o que você está trocando hoje? O tempo pela eternidade. Ele trocou a eternidade pelo tempo. Ele não precisava morrer. Agora, pela desobediência, você vai morrer. A mulher vai morrer.
você vai ter que trabalhar para comer seu pão. Mulher, você vai ter que ter dores para dar luz a uma criança. Serpente, você vai rastejar. Agora é desse outro lado, onde você está vivendo aqui nesse mundo, no Éden de Satanás, onde o pecado tem aumentado. Mas deixa eu voltar ali para me encerrar meu pensamento, que dentro desse Éden de Satanás, nós temos Deus andando outra vez no meio da igreja. Amém? Irmão Brana fala sobre isso, mas eu só vou ler. E no meio dos 7 castiçais são 7 igrejas. E no meio dos 7 castiçais, 1:13 de Apocalipse. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos como um cinto de ouro. E assim vai descrevendo as qualidades de Deus daqui para frente. Como isso é tremendo, Deus no meio da igreja. Escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana. E as 7 igrejas, os 7 castiçais que vistes, são as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Tiatira, e Laodiceia. São 7 eras. Ele andando outra vez no meio da igreja, como ele andou no Éden. O que Deus quer fazer? Ele quer mostrar a nós que Ele está levando-nos para esta perfeição. Outra vez, Ele está levando-nos para o completo dele, para terminar com seus filhos o Éden dele dentro do Éden de Satanás, dentro das eras da igreja, 7 eras da igreja, onde os filhos de Deus sofreram, mas em cada era da igreja Deus manifestou como algo para os ajudar, para os consolar, para dar força para eles. Não temas, eu estou contigo. Ele andou no meio da igreja. Eu vejo isso aí como ele andou no Éden. Mas se ele vai na primeira era, diz Paulo, se ele vem na segunda era, diz Irineu, na terceira era, ele fala Martim, na quarta era, Columba, na quinta era, Lutero. É Deus falando, chamando Lutero, como ele disse lá, Adão, lá no seu Éden. Agora, dentro do Éden de Satanás, Deus está levantando seus homens, não um homem só, seus homens, para chegar à perfeição de sua criação. A perfeição da criação é um homem. E quando o homem caiu, Deus começou a levantá-lo através dos profetas, dos salmos, dos cânticos. Aí apareceu o homem outra vez, Jesus. Jesus morreu, deu sua vida, santificou a igreja, batizou a igreja com o Espírito Santo. E aí vem Deus outra vez dentro da igreja, caminhando, para trazer a imagem, outra vez, da perfeição. Ele tem que caminhar dentro da igreja. Ele foi rejeitado, mas ele corrigiu a primeira era. E diz, lembra-te de onde caíste, e volta à prática das primeiras coisas, senão brevemente moverei de ti o seu castiçal.
Agora, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O que Deus estava fazendo nas eras? Estava trazendo consolo, estava trazendo repreensão, estava aperfeiçoando a sua imagem até chegar à 7ª era. Ele não podia terminar o seu Éden lá atrás, no 4, no 5, no 6. Ele teve que terminar no 7 para poder descansar. E agora novamente ele vem dentro de 7 eras da igreja. Você não tem um homem perfeito. Quando você olha em Lutero, você tem como criação rastejante. Você não tem um homem perfeito quando você olha em Wesley. É difícil a gente falar sobre essas coisas, mas você tem os animais. A astúcia do animal vem exatamente nessas eras. Lutero, Wesley, é astúcia, foi a era do homem, do rosto de homem, rosto de leão nos dias de Paulo, rosto de boi nas eras das trevas, rosto de homem no tempo de Lutero, Wesley, Zwingli e outros, e Deus vai prosseguindo. Rosto de águia, quando apenas a palavra começou a ser mostrada para nós através de um profeta. Mas Deus queria agora trazer novamente sua imagem, chegar à perfeição, para ele descansar, para a igreja descansar, para saber que o seu Éden está completo, para saber como viveremos no Éden. Então, neste dia final, Deus não chamaria mais Adão, mas nesse Éden dos últimos dias, que é o Éden de Satanás, dentro deste Éden, Deus chama Bran. É um nome. Ele não tem que falar Adão. Adão foi lá naquele Éden que Adão perdeu. Jesus recuperou. Mas aqui agora, o homem que estava praticamente mostrando que, visivelmente em seu ministério, que manifestou sinais criativos, foi o tempo de Brana. Haja esquilo e houve esquilo. A salvação sendo manifestada, ao invés de um pedido de $1 milhão, a salvação foi pedida e foi dada, oferecida para os filhos da irmã Hatmuser. Está aí provando para nós que Deus estava chegando à perfeição da sua criação outra vez na igreja, a perfeição da imagem divina, outra vez na igreja, através dos pés com Lutero, das coxas com Wesley, dos lábios com os pentecostais. Mas agora chegamos na pedra de coroa, na cabeça, onde é Bran, é a cabeça, é no 7. É por isso que o irmão Brana diz: irmão Li veio. Você sabe o que significa Gran? Eu tenho dito para você que representa o mundo, significa o mundo. Mas você sabe o que significa Bran? Perfeito, perfeição. Em outras palavras, eu vejo isso: Deus caminhou neste Éden de Satanás e chamou um nome, e este é o nome de Deus. Ele chamou o seu nome, porque era o homem que representava Deus nesta última era, Deus andando na última era e mostrando para nós através de um nome, Bran. Ele pode me chamar você, é o mesmo nome, estamos na mesma era. A falta das pessoas entender o que é o último eleito. Quando o último eleito entrasse, a coisa seria revelada. Então o último eleito foi Bran, porque o primeiro eleito foi Paulo. E Deus trabalha nesta linha da perfeição. E agora ele veio de 1 a 7, trazendo a igreja à perfeição. E chega um homem aqui, um homem que tem um nome perfeito, uma mensagem perfeita,
trazendo uma mensagem para nós de conversão aos corações dos pais pentecostais. Vem o sétimo levando-nos ao primeiro outra vez, para que pudéssemos receber batismo em nome de Jesus Cristo, ceia de uma forma perfeita, crer em profeta, ter fé em Deus verdadeiramente, o único e verdadeiro Deus. E aí o próprio Deus vem e anda, manifesta no Éden de Satanás. Olha para vocês verem. Agora é Deus vindo numa nuvem, no Éden de Satanás, neste mundo, porque ele tem gente neste mundo. Ele expressou seus atributos para a gente neste mundo, nesta idade de Satanás. Ele expressou seus atributos de amor, de salvador, de curador, para aqueles que creram nele. E ele vem agora neste atributo da sua vinda. A vinda dele para nos arrebatar também é um atributo de Deus. Agora a vinda como filho do homem é para provar para nós o que veio Branham provar para nós, que Deus estava andando agora no Éden de Satanás. Deus estava andando, e Deus não estava chamando Adão, mas Deus estava chamando Branham. Deus não estava chamando os outros mensageiros, porque esta é a era da perfeição, a era da cabeça, quando você chega e aperfeiçoa. É isso que tem acontecido. O irmão Branham mostra: a igreja nasceu com Lutero, cresceu com Wesley, falou em línguas com os pentecostais e recebe a formação completa da pessoa na mensagem dos selos e dos trovões. Por isso, a pedra de coroa que desceu sobre William Branham, sobre um indivíduo, para que depois pregasse uma mensagem, e esta pedra de coroa descesse sobre mim e sobre vocês, foi quando Deus desceu lá no Monte Pôr do Sol, lá no Arizona. Como Deus é maravilhoso. Sabe o que está fazendo? Está mostrando para nós: olhe quem eu estou chamando. Quando você escuta falar Branham, você diz: eu creio. Você não é como Adão, que esconde numa denominação, esconde na primeira e segunda etapa. Você vai ser sentenciado, irmão, irmã, que esconde quando Deus chama Branham, e você diz: esconde. Você foge daquele nome, não dá para você crer naquilo. É Deus chamando Branham. Diga: eis-me aqui, Senhor. Não estou mais escondido atrás de uma denominação, mas o Senhor tem formado o seu Éden outra vez, dentro do Éden de Satanás. Deus está formando o seu. Aqui no Éden de Deus, deixa eu terminar. Ele fez outro jardim do Éden e levou 6.000 anos para fazê-lo, do mesmo modo que Deus fez o seu no princípio. Deus fez seu Éden e Satanás o corrompeu. Agora Satanás faz seu próprio Éden e Deus vai destruí-lo e estabelecer o seu. Isso daqui é tudo para nós. Se o diabo perverteu, corrompeu no Éden de Deus, e Deus expulsou os próprios que ele fez, Adão, e tirou a Eva dele, mandou eles fora do Éden. Agora Deus tem formado o seu Éden outra vez. Enquanto Satanás fez o seu, Deus manifestou os seus atributos. Amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. O filho é atributo. O filho é um atributo de Deus. É o que Deus deu para nós. Não poderíamos ser salvos sem Jesus. Não poderíamos ser curados sem Jesus. Aqui tem mais coisas para você ver. Não poderíamos. Temos o que temos hoje por causa dele. Mas o que Deus está fazendo? Vai destruir este Éden de Satanás. Ele será destruído. Deus vai tirar o seu povo daqui no arrebatamento, e logo 3 anos e meio de tribulação, ainda tem uma relíquia
dos judeus, que vai sair naqueles 3 anos e meio de tribulação, e depois entra a batalha do Armagedon, que será uma destruição do Éden de Satanás. A batalha do Armagedon destruirá o Éden de Satanás. Nisso Deus já tirou os seus daqui, já arrebatou os seus, para poder depois, no milênio, descer em Apocalipse 19, montado em cavalos brancos, que quer dizer poder. Que é o que você lê na Bíblia, assim, está descendo do céu em cavalos brancos, você começa a ver assim, um monte de cavalo, aquelas cristas bonitas, né? Aquele clima bonito, né? Você vê aquilo descendo e balançando por todo lado. Não, aquilo ali, isso é simbólico. Estas crinas brancas é simbólico, esse cavalo branco é simbólico, é descendo com poder puro. Branco é puro, perfeito. Quando você desce, então, desce com o poder puro sobre você, naquele milênio que vamos viver aqui. Apocalipse 19 é a descida. A batalha do Armagedon já aconteceu naquele tempo. Aí, Apocalipse 19, estamos descendo para reinar 1000 anos de paz no Éden, que Deus vai estabelecer. Está aqui, ó. Vou terminar repetindo. Agora, Satanás fez seu próprio Éden. Deus vai destruí-lo. Isto mesmo. E estabelecer o seu. Deus vai destruir este Éden da imoralidade, da falta de pudor, de vergonha, de honestidade. Deus vai destruir este mundo de assassinos, de ladrões, de corruptores. Ele vai destruir, porque é o Éden de Satanás. No seu trabalho, na rua, na igreja, em qualquer lugar, você tem que orar a Deus, pedir a Deus: Senhor, não me deixe corromper, porque estou vivendo num Éden corrompido. Não posso tomar nada desta corrupção na minha vida, mas eu creio na sua palavra. Não é o que eu sou, nem o que eu serei, mas o que o Senhor é, o que o Senhor tem feito para o levante da minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta oportunidade de poder ver esta simples coisa. Mas a gente vê o Senhor andando aqui na 7ª era da igreja, completando o seu 7 para descansar outra vez no milênio. Você está completando o seu 7 para descansar no milênio. O sábado vai ser não um dia, mas um milênio. É um milênio, sábado, que vamos descansar. O Senhor deu primeiro para o povo o descanso de um dia. O Senhor deu depois, e é um dia de 24 horas. O Senhor deu depois, através do Filho, o atributo do Senhor. O Senhor deu um descanso interior. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis sábados para vossas almas. O Senhor deu isso, descanso, sábado para as almas. Durante 7 eras da igreja, quando o Senhor caminhou dentro destas 7 eras da igreja. Mas agora, neste final, o Senhor quer nos levar ao descanso que será no milênio. Quando o Senhor estabelecer o seu milênio, estaremos lá em 1000 anos, outra vez de paz, no Éden restaurado, como o seu profeta pregou. Deus em Cristo, Cristo na igreja, e a igreja que crê no 7º agora, que veio. Para que veio Brana? O que quer dizer Brana? O que significa Brana? Perfeito, perfeição, milênio, 1000 anos de paz. Vamos retornar, descanso, sábado. Vemos tudo isso, Senhor, o que significa descanso, 1000 anos de paz, onde a igreja vai viver 1000 anos, porque aqui agora encontramos a perfeição, a criação do homem espiritual, como o Senhor fez o homem natural.
Agora o Senhor fez o homem natural, Adão. Agora o Senhor fez o homem espiritual das eras da igreja. Estamos agradecidos por isso. E o Senhor termina a sua criação, acaba a sua criação na 7ª e última era da igreja, onde está aperfeiçoado o homem do Senhor, a imagem do Senhor, outra vez na terra, através de um homem branco. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Plantou uma vinha e ela todinha ele a circundou, e ergueu muralhas com sebe de espinhos, com muito carinho, e dela cuidou, e fez vir o sol e mandou a chuva, e aos lavradores ele arrendou. Ele esperava que ela desse uva, só ervas daninhas que nela encontrou. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei? Derribai seus muros com a sua sebe, e toda essa plebe eu destruirei. Zambujeiro que sempre foi bruto e nunca deu frutos, assim era eu. Por causa de um povo que foi rejeitado, eu fui enxertado na mão de Deus. E a planta que meu pai não tem plantado será arrancada, é Jesus que disse. E disse também que de Deus o machado já foi colocado bem na raiz. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei? Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruirei. O bom lavrador está trabalhando, ele está plantando no meu coração. E aqui dá fruto, ele está limpando, e aquele não dá fruto, ele joga no chão. E a sua vinha já foi arrendada aos lavradores que trabalharão. E tem 7 selos, terceira puxada, que já foi plantada no meu coração. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei? Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruí.